dia para o outro a gente sai de Paris e vai para Hong Kong, né? A diferença, né? Ai, tá 17 graus agora. Tempo feinho. Até ameaçando chuva. E hoje vai ser por assim ou pior com chuva, né? 20, 30% de possibilidade em alguns momentos do dia. Hoje é terça-feira, hoje é dia 12 de dezembro, 12/12 de 2017. Bom dia, meus amores. Amo vocês, viu? Até mais tarde. Hoje eu tenho que dar uma adiantada, uma acelerada no trabalho na parte da manhã. Porque tem que estar 2h30 no sindicato. Para uma reunião sobre um probleminha que tivemos por lá. Enfim, segue o barco. Essa semana eu dei um bom trato no carro. Essa semana passada, né? Fiz tudo que era necessário fazer. Só faltou uma coisa que aí sim vai para o próximo ano, né? O ano que vem, mais ou menos nessa época, eu faço igual. Pego férias, tudo, perto do 13º, tudo. E aí eu dou um tapinha no carro. Aí eu dou uma geralzinha na lata dele. Mas o resto todo tá feito agora. Tá com pneu novo. Tá alinhado, balanceado. Tá com bandeja nova. Pivô, terminal de direção trocado para não dar problema. Os amortecedores estão bons. Não foi preciso mexer. Coloquei a calha de chuva. Coloquei isso filme. Ficou bem atraente. E é só. Agora não mexo mais no carro durante um bom tempo. Não mexo em termos, né? Ontem chegou um cabo, que é o cabo que vai ligar o meu celular ao som. E aí eu posso ouvir minha coletânea de músicas do celular e não precisar ter pendrive, não precisar ter nada. Ter tudo comigo o tempo todo, sempre. Mais confortável, mais prático, mais tranquilo, né? Não preparei nenhum específico tema. Esse banco é da Honda, mas essa motoquinha é Honda? Se é uma raridade. CGquinha? É uma CGzinha das redondinhas, das primeiras.
você olha no carro da frente às vezes, ele tem um jeito específico, você vai pegando experiência no trânsito, o jeito que ele desvia de um buraco, alguma coisa assim, você percebe ser um cara que talvez seja um pouco agressivo no modo de dirigir, seja uma pessoa um pouco agressiva, e você toma mais cuidados. Isso aquelas coisas que você vai adquirindo com o tempo, né? Tem aqui um assunto, como eu não preparei nada, e hoje foi muito pouco assim o que eu pude assistir de jornal, vi uns 20 minutos de Bom Dia São Paulo só. Aí eu deixei aqui esses refugos aqui, né? E aí tava vendo uma sinopse de um livro. Na verdade, já vários documentários, vários estudiosos já tocaram no assunto sobre conhecer um pouco mais da vida de um dos mais geniais seres humanos que habitaram este planeta, chamado Leonardo da Vinci. E há boas razões pelas coisas que ele fez, escreveu, falou, enfim, da forma como ele se manifestou e como ele vivia e tudo mais, para se entender alguns conceitos interessantíssimos, né? Sobre um suposto nível de transgressão que essas pessoas carregavam, né? Vamos nos imaginar no século XV, tá? Vamos imaginar na época de 1400, uma época na arte sensacional, onde surgiram grandes gênios da pintura, da escultura e tudo mais, mas no conceito de cultural e tudo mais, é uma época bem sombria ainda, né? Com a Igreja Católica ditando todas as normas morais, científicas e tudo mais. Tanto que a própria Igreja Católica era quem financiava os cientistas, os estudiosos, enfim, os cientistas da época mesmo, né? O próprio Da Vinci foi um deles. Por que eu falo que, assim, eu sempre coloco isso, que Leonardo da Vinci para mim é uma das mais impressionantes figuras, porque ele era multitarefa, ele era bom pra caramba em muita coisa, ao mesmo tempo. O cara era um escultor muito bom, era um pintor espetacular, criador de técnicas que deram muito mais realidade à pintura. Ele era um inventor. Eu vi um documentário uma vez, claro que documentários do estilo Discovery Channel e tudo mais usam de pessoas que gostam muito de se aproveitar por sensacionalismo para se promover. E dane-se, né? Joga a merda no ventilador e vai embora, né? Como aquelas alienígenas do passado, esse tipo de coisa. Mas eu sempre busco a coerência, né? Então, assim, você vendo o que poderia ser possível ou não, sem ficar na opinião de um especialista X ou Y, que na verdade eu nem sei qual é a credencial do cara. Claro, é bom saber a credencial. O cara é um professor de história da Renascença italiana do século XV. Então eu tenho que dar uma respeitada nesse cara. Esse cara entende algumas outras coisas. E há uma dessas interessantíssimas teorias, e é só uma teoria, de que foi Leonardo da Vinci quem, por encomenda, criou o Santo Sudário. E mostra até como ele poderia ter feito isso, com as técnicas que ele já dominava. Entre elas, pintura com prata,
e é para dar um efeito fotográfico no que ele está pintando. E aí você não tem nada perto do que a pintura convencional poderia fazer. E, agora, independente disso, se não foi Da Vinci, foi alguém muito bom, independente disso, eu sempre coloco essa questão de que imagine o poder cristão, né, que era só católico na época, o poder cristão da época, a aristocracia da época, a família poderosa que tivesse em mãos o material dessa hierarquia, né? Vamos dizer, ninguém tem oficialmente um pedaço da cruz, por exemplo, o que é muito estranho, né? Um material altamente durável, claro que tem charlatães que dizem que tem, tá? Um material altamente durável, é madeira forte, e enfim, com essa força com essa força cultural que carrega, né? Mas enfim, aí de repente, do nada, uma família diz: não, eu tenho o pano que envolveu Jesus Cristo após a morte. Então, realmente, politicamente, isso significava muito. E depois foi vendido ao Vaticano. Dá para tentar imaginar qual o preço que o Vaticano pagou por isso? Né? E assim, é simples, o negócio para num momento assim. Ninguém explica nada, ninguém explica como foi parar na mão dessa família, nem nada disso. Agora, é realmente... Se hoje o valor dessa peça ainda é inestimável, e é incrível como a humanidade é, né? É só uma questão de fé mesmo. Por isso a minha condenação quando o argumento se baseia apenas na fé. Porque é só acabar a razão, é só acabar a força científica, é só acabar a certeza que vem a fé. E o incrível é isso, a fé não carrega nenhum argumento específico convincente, mas ela dá certeza que é uma beleza. Ah, é sagrado, é fé, tem que acreditar e pronto, acabou. Mas eu não vou ficar aqui de novo falando sobre fé. O que eu falo é que fizeram 2 testes já, 2 exames do carbono 14, que e não adianta querer dizer que não, o teste mais confiável para se determinar idade de coisas. Qualquer coisa palpável. Você pode fazer o teste do carbono 14 e dizer quantos anos aproximadamente tem. Há uma margem de erro, mas essa margem é de uma casa decimal, vamos dizer assim. Nunca vai chegar a 10% do real, a margem de erro. Então eu vou dizer que é melhor eu acreditar nisso. E todos eles levaram ao século XV. Os 2 ou 3 que foram feitos, eles levaram ao século XV. O pano. É uma questão de fé. Tem que ser. Só sendo, né? Só sendo. Não adianta. A grande questão aqui é a mistura das duas coisas, né? Não fosse a religião prepotente a ponto de querer fazer ciência, de querer explicar ciência, não incomodaria ninguém. Mas o grande problema é a religião querer fazer ciência, querer explicar fenômenos naturais, querer explicar fenômenos físicos. Esse é o grande problema. É o tal do milagre. Quando não há explicação, há milagre. E pronto, acabou. Cuidado, cara.
A tendência é que nunca mais hajam milagres. E é engraçado, porque em dias de hoje, onde tem tanta interatividade, tem tanta tecnologia disponível, barata para todo mundo, ninguém filma milagre, né? Ninguém filma fenômeno paranormal. Filmam, aí a gente vai lá e vê que é fácil, que um e-farsas ou que um boatos.org desvenda o negócio em 4 frases. Entendeu? Há pessoas que gostam mesmo de fabricar isso, em nome de alguma coisa. Enfim. Até estava colocando isso, não lembro onde, não lembro quem exatamente estava falando isso. Algum dos blogs que eu leio, ou que eu assisto, onde o cara estava falando, eu tenho certeza que Edir Macedo, Valdomiro e Silas são ateus. São ateus. Eles não é possível que eles acreditem no que eles propagam. É uma brincadeira, é uma brincadeira. Ele está tirando sarro. Ele está levando uma, literalmente. Tá tipo assim, quer ver os trouxas caírem nessa e me darem mais dinheiro desse jeito? E pronto. E olha, cara, eu te falo, é bem possível. É bem possível. É uma gozação. É sempre uma grande gozação. RR. Esses caras fazem brincadeira de mau gosto, né? Eu acho que é até de bom gosto pra eles, né? Dá resultado. Ganhar dinheiro brincando, quer mais do que isso? Acho que é melhor do que ganhar dinheiro jogando bola, né? E muito dinheiro, né? Atendimento ao segurado. Ixi, quebrou a 300. A da Frinha 300. Então, voltando aqui. Com tudo isso, falando de Da Vinci, falando da época, essa história do sudário é realmente muito intrigante, muito interessante. É... Percebe-se claramente o efeito de poder que essa peça daria ao seu proprietário e tudo mais, mas enfim. E capacidade e conhecimento científico suficiente para tê-lo feito. Poucas pessoas, além de Leonardo da Vinci na época, poderia tê-lo feito. Mas é possível. É possível sim. Como é possível um monte de coisa, né? Mas aí a gente vai chegar no ponto de, tem que acreditar. Não, não tem que acreditar. Por isso que é só uma teoria. Por isso, tá? Acreditar sem a devida comprovação é só fé, é só crendice. E não dá para ser levado a sério, mas é interessante. É bem interessante. E aí, cara, esses estudos aí, essa resenha desse livro que eu estava lendo, falando sobre algumas características dele, que não tem problema algum nos dias de hoje. Em termos. Algumas coisas não tem problema algum nos dias de hoje. Algumas coisas não tinham problema algum naquela época. Tá? Tinha as crendices. Até estava isso num post que eu estava lendo esses dias. O gato é um animal do mal, né? O Gregório não sei o que, um papa dessa época, século XIV, XV, ele acreditou tanto nisso que ele mandou matar todos os gatos. E, resultado, os ratos se proliferaram a tal ponto de eclodir a peste negra, que era a peste bubônica. Tá? Meus parabéns, igreja, por você desvendar os mistérios da ciência. Meus parabéns. Enfim, voltemos. Só dei esse exemplo de crendice. Uma das crendices era de que quem era canhoto era do mal. Tinha alguma coisa errada. Vai lá, fi.
E o Da Vinci era canhoto, para começar. Nada demais, beleza. Um cara com o talento dele, o cara pintava até dentro de igrejas, então ele, ele podia, né? Ok, se ignorava esse pequeno detalhe. Ele era mestiço. Pouco se sabe sobre a paternidade verdadeira dele. Ao que parece, ele era filho de um nobre, um pai da alta hierarquia, só que com uma escrava, com uma empregada, né? Pode-se dizer que não era escrava, mas era empregada, chinesa. Então ele era um mestiço. E isso tinha grande relevância para a época. Talvez, muito provavelmente, fosse um bastardo. Um filho fora do casamento. Era muito comum na época, tá? Era muito comum. E muito melhor do que nascer na pobreza. Raramente o pai de um bastardo o abandonava, porque também era um sinal da alta sociedade de manter bem seus filhos bastardos, pelo menos em boas condições de vida. Não tinha grandes contatos nem nada, mas tinha o aporte, né? Tinha o amparo. E isso deu a ele a possibilidade da educação. E não existiam escolas. Então os caras eram ensinados. Quem podia frequentar uma escola, um laboratório, alguma coisa assim, era dentro de um mosteiro. De freiras, de padres e de afins. E era ali que você tinha a educação, no mínimo básica. E isso é importante. Mas enfim, mais uma. Vegetariano. Há escritos ou algumas coisas em relação a estudos sobre causa de doenças que na época eram comuns relacionadas ao consumo de carne animal, né? De carne vegetal é que não poderia ser, né? Mas enfim, ao consumo de carne, de proteína animal, né? Foi isso que eu quis dizer. E ele, por conta disso, possivelmente não comia carne. Já falei sobre isso, qualquer dia eu pego esse tema para falar. Eu sou um ogro nesse conceito. Eu realmente entendo que o ser humano é um ser onívoro. Ele se alimenta de carne, se alimenta de vegetais. A falta de uma base alimentar razoavelmente padronizada, com proteína animal junto, pode causar problemas. O consumo dela também causa, porque viver causa problemas, envelhecer causa problemas e assim por diante. Mas acredito que a ausência da proteína animal durante muito tempo pode causar problemas mais graves, adiantar certos problemas. Mas enfim, deixa eu quieto. Não tem problema algum. Vamos lá. Mas também era um sinal estranho de uma época onde isso era completamente esquisito. Era meio que inadmissível. O quê? Como assim você não come carne? Você é louco? Era coisa de... Não fosse ele uma pessoa importante, frequentadora da alta sociedade, ele teria grandes problemas, com a Inquisição inclusive. Canhoto, vegetariano e mestiço, bons argumentos para a turma do Torquemada chamar para bater um papinho. E o último argumento, que esse é importante, é da homossexualidade. Se hoje isso ainda causa arrepios e enrustidinhos, imagina na época. Por outro lado, existia uma coisa terrível que era admitida e consentida por toda uma sociedade, que até provavelmente ele tenha sido vítima quando criança ou adolescente, que era a pedofilia. Todos os mestres, esses mestres artistas, eles
eles recebiam de pessoas os seus filhos, para educar meu filho, para serem seus aprendizes, né? Eles iriam educá-los. Isso é um costume muito antigo, desde a Grécia Antiga. Ptolomeu, Aristóteles, Alexandre o Grande foi educado durante uma parte de sua vida, se eu não me engano, por Aristóteles, né? E isso sim era uma coisa muito normal, aquela coisa que todo mundo sabia. O cara comia os molequinhos, os aprendizes. Então, são artifícios que, se nos dias de hoje causariam algum rebuliço de alguém importante, de alguém, vamos imaginar que o Da Vinci era comparavelmente na mídia hoje sei lá, um grande filósofo cientista, um Paulo Coelho da vida, sei lá. Eu particularmente não tenho um enorme respeito por Paulo Coelho, tenho algum respeito. Realmente O Alquimista é um livro fantástico, Brida é um livro mais ou menos e depois começa a estragar quase tudo. Mas O Alquimista é realmente... E eu tenho a sensação de que O Alquimista não é dele. Eu tenho a sensação que ele comprou esse livro de alguém. Mas é um livro muito bonito. É sensação só. Acusá-lo disso não posso. Não tem nada a ver com isso. Enfim. E aí, né, cara, você tinha um bambambam da alta sociedade, que era gay, que era vegetariano, que era canhoto, que era mestiço. É meio tapa na cara, né? Meio tapa na cara. Hoje o MBLzinho brinca de se ofender com certos tipos de arte. E naquela época o maior artista da região, da época e na minha opinião, dos maiores, dos mais inteligentes e notórios seres humanos que eu já fiquei sabendo. O cara tem projetos em 1400 de helicóptero, de máquinas voadoras, com cálculo de vento e tudo mais, força motriz. O cara era muito foda, muito foda. Olha só, hein? Esse é um originalzinho. Um Cooper inglês. O cara tá do lado direito. Um Cooper inglês. Muito louco. Mas a minha ideia não é... Eu costumo dizer isso. Se um dia eu tiver a oportunidade, isso é uma coisa que pode ser possível em algum momento da minha vida. Eu acredito que eu vá me emocionar se eu ver quando eu ver de perto a obra da Mona Lisa, original, feita por ele. Não pelo que ela é especificamente, porque eu não tenho a sensibilidade, o dote artístico e o conhecimento de arte para entender muito do que está ali, toda a técnica, tudo que foi utilizado, o que ela representou, não só no conceito artístico, mas cultural da época, né? Eu acredito que eu vou me emocionar muito. De onde ela veio, né? De quem a fez, significa muito para mim. Significa mesmo muito para mim. Realmente, Leonardo da Vinci tem uma relevância cultural, uma importância muito grande no nosso mundo hoje. Muita coisa tecnológica que nós usamos pode ter vindo de um esboço dele. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E é por isso que eu coloco isso. Não vi nenhum defeito em nada dessas características que eu coloquei, a não ser a pedofilia, claro. Isso aí realmente não como, assim, há que se entender que o conceito cultural da época admitia. Então a gente não pode só colocar
como ele sendo um pervertido porque a população tinha valores estranhos que foram sendo corrigidos. E temos muito mais a corrigir também. Agora, aquilo que eu falei outro dia, a imperfeição do gênio é que me fascina. Ele ser uma pessoa normal com defeitos e ao mesmo tempo ser capaz de coisas tão geniais. Isso me fascina, até certo ponto. Eu não posso esquecer daquilo que eu falei sobre o Charles Manson. O que ele representou para mim significa que não tem, eu não me interessaria pelo seu dote artístico, pela música, pelo livro que ele escreveu. Eu não me interessaria, efetivamente, por ele ser quem ele era. Agora, eu acredito que o tamanho de um Leonardo da Vinci possa suplantar esse defeito, que era um defeito aceito pela sociedade na época. Isso tem grande relevância. Ninguém talvez tivesse parado para pensar nisso ainda. Tá? Então eu consigo suplantar essa coisa. Consigo suplantar. É igual o Neil deGrasse Tyson. Acredito que, sim, esse sim é um cara que hoje eu diria que do mundo atual é um cara que eu gosto mais de assistir, de ver, de ouvir, de ler. Ele não é só um técnico muito avançado na sua área, ele é um orador que leva muito bem, sabe colocar muito bem os conceitos da sua profissão. E isso faz com que ele seja melhor. Ele traduz coisas de outras pessoas, inclusive, para uma linguagem coloquial, para uma linguagem que a população comum, burros como eu, por exemplo, possam entender. E o cara não há uma acusação de que ele deu um Boa Noite Cinderela numa moça na faculdade. Então, cara, eu realmente já falei sobre isso. Eu espero que não seja verdade. Espero que se esclareça isso. Mas se for verdade, vai ser uma pena, porque eu vou deixar de ter uma admiração completa por ele e ter só uma admiração técnico-científica e de oratória do trabalho dele. Entendeu? Então é isso. Saber separar. Né? Ah, não, pô, o cara fez isso, você ainda vai admirar. Cara, desculpa, eu já tinha entendido muito do que talvez no futuro eu passe a não me interessar tanto pelas coisas que ele... Tava fechado bem antes dele chegar no farol. Talvez eu passe a me desinteressar pelas coisas próximas, mas o que eu já vi já está visto. As respostas em palestras, em programas, continuam muito fortes para mim, muito coerentes, muito boas. E você partir de um seu trabalho, fazer ele ampliar seu trabalho, a divulgação do seu trabalho, baseado em trabalhos de pessoas como Carl Sagan, por exemplo, aí você não precisa me explicar muito mais. Não tem necessidade. Então isso já está feito. Já está feito. Espero mesmo que ele consiga provar sua inocência. Não por qualquer método. Não é que consiga provar. Eu espero que ele seja inocente. Ele provar a inocência dele não quer dizer que ele é inocente. Tá minha batona nova, ó. Da hora, né? Essa meia que é uma coisa ridícula, mas a bota é bonita. E vamos lá. Vamos trabalhar. Uma correriazinha um pouco a mais na parte da manhã.
Depois a gente continua. Um abraço, gente, até mais. A volta vai ser do sindicato pra casa, lá do centro, tá? Um abraço.